Eu queria pedir para você se colocar de pé um minutinho, abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 17. João 17. Encontraram? Glória a Deus. Versículo 20. Preste atenção no que você está lendo. Se você não tiver a Bíblia, pede para o teu irmão ou irmã ao seu lado, te dá licença de você também acompanhar junto a Bíblia dele ou dela, tá bom? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha isso agora. A fim de que todos sejam, vamos repetir isso? A fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, aonde? Na unidade. Só até aqui, vamos orar. Senhor, eu creio que hoje o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Fala conosco, usa-me, Senhor, de uma maneira poderosa, para que eu seja um canal de bênção, um instrumento em tuas mãos, e tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Coloque a Bíblia aí na tua cadeira, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos nos assentar. Hoje eu quero falar sobre a diferença entre união e unidade. Amém? Muitas pessoas confundem união com unidade, inclusive talvez nós mesmos. Então Deus nos trouxe aqui hoje para tirar essa dúvida, para acabar com toda a confusão que porventura possa haver em relação a essa verdade, o que é união e o que é unidade. A igreja, ela pode estar unida. Nós estamos unidos aqui, não estamos? Estamos unidos no mesmo teto, no mesmo lugar, numa mesma geografia, no mesmo bairro, na mesma igreja, mas nem por isso nós podemos dizer que estamos vivendo em unidade. Porque não basta só estarmos juntos, mas precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma visão, a mesma missão, o mesmo propósito, os mesmos valores. Eu trouxe aí uma filipetinha, vou pedir para que duas pessoas entreguem elas para vocês aí, que em breve nós vamos ler algumas coisas que estão escritas. Podem entregar, vão entregando aí, enquanto isso eu vou falando. Você sabe quem fez esta oração que nós lemos aqui em João 17? Quem sabe? Quem foi? Jesus. Jesus, ele faz esta oração dizendo para o Pai: Pai, eu tenho visto, tanto aqueles que creem em mim, quanto aqueles que não creem, eu faço essa oração por todos eles, para que eles sejam um para conosco, e que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus faz essa oração porque ele tinha um propósito, de que nós tivéssemos unidade no
espírito. É muito fácil ter união. Você pega aí a arena do Corinthians e põe lá um jogo muito importante. Você vai unir muitas pessoas, por volta de 40 mil pessoas, ali para assistir um jogo. Mas acabou o jogo, o que acontece? São 40 mil pessoas, cada uma indo para um lado, com um destino diferente, com um pensamento diferente. E no outro dia, aquela pessoa que estava sentada ao lado naquele estádio de uma outra, não tem nenhum vínculo com ela a partir do término daquele jogo. Até no jogo pode ser até que eles gritem a mesma coisa, cantem uma música lá, poropopó, popó, popó, sei lá. Mas depois acabou o jogo, cada um para o seu lado. Tem uma expressão que a gente tem usado muito nos dias de hoje. Quer ver? Eu vou só falar a primeira parte, você vai concluir. Quer ver? Vou falar aqui pro meu irmãozinho aqui, ó. Tamo junto e... Não sabe. Como que é, Jô? Tamo junto e misturado. É uma expressão que a gente tem usado muito. Mas agora vamos analisar essa expressão mais a fundo, para ver que ela é uma mentira. Ó, você fala, tamo junto e misturado lá no trabalho. Aí na primeira oportunidade que aquele colega de trabalho tem, ele vai lá e puxa o teu tapete. Estar junto e misturado é algo que vai muito mais além do que andarmos, trabalharmos na mesma empresa, fazemos parte da mesma igreja, e vou até um pouquinho mais fundo, fazermos parte da mesma casa e da mesma família. O que nós temos visto? Que dentro de todas as famílias, eles estão juntos? Sim, estão lá dentro juntos na mesma casa, mas estão muitas vezes misturados? Na maioria das vezes, não estão misturados. Por quê? O que é estar misturado? É você pegar e se envolver, se embolar ali no mesmo problema, na mesma situação. Antes de começar o culto, a pastora estava orando por uma outra pastora. E aquilo me chamou a atenção. Falei, isso é estar junto e misturado. O que aconteceu ali? As duas estavam misturando um sentimento, uma preocupação, em guerra por um propósito, e é isso que nós devemos viver como igreja. E nessa nova estação da igreja Atos, sabe o que vai acontecer? Se você só continuar em união, vindo aqui só de domingo, sentar e terminou o culto, vai embora, nem um abraço dá em quem está do teu lado, é porque você ainda não aprendeu a viver em unidade. Você apenas está vivendo em união. Você pode levantar a tua mão e falar assim, a partir de hoje, eu vou exercitar a unidade e vou além da união. Amém? Quando nós falamos união, é algo muito exterior, muito externo, muito superficial. Mas quando nós falamos em unidade, falamos numa integração total. Uma das virtudes de Jesus é que ele tinha compaixão pelas pessoas. Não é isso? O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do outro e começar a sentir o que ele sente. É eu me colocar no lugar do outro e me doer pelas dores que ele está sentindo. Nós precisamos ser uma igreja que tem compaixão. Vire para quem está do teu lado e fala assim, eu preciso me doer pelas tuas dores. Eu preciso me preocupar com as tuas preocupações. Isso é unidade. Amém? A igreja pode estar cheia de gente, unida no mesmo prédio,
mas dividida em opiniões, dividida por fofocas, dividida por disputas. Eu profetizo que a partir de agora, não que existisse, mas que porventura, se existisse, ou se existe, que a partir de agora, não vai mais haver disputa entre ministérios. Sabe por que existe em muitas igrejas disputa entre líderes, entre ministérios? Porque só há uma união, não há unidade. Porque eu vou chegar aqui, um exemplo, tá? A dança, olha lá, aquele irmão lá dançou, tropeçou, pô, que coisa feia. Não. Em unidade, eu tenho que, em primeiro lugar, interceder, orar. Eu não sei o que ele está passando, mas também eu tenho que contribuir. Eu vou lá no Ministério de Dança, eu vou dizer, eu tenho um amigo que ele é top em dar aula de dança. Eu vou falar com ele para ele vir aqui e aprimorar. Não estou criticando a dança não, é um exemplo, tá bom? Eu vou trazer para aprimorar. Quando há unidade, há uma preocupação, não de fazer uma fofoca, não de fazer uma crítica para derrubar, mas de olhar aquilo e dizer, eu vou contribuir para melhorar. Amém? A igreja precisa de unidade das pessoas para andarem em concordância. Cadê eu queria um papelzinho também, cadê? Dá o seu para mim aqui, Jô, lê. Eu quero que você agora pegue esse papelzinho que você recebeu aí, e dá uma lida, só nos 3 tópicos que tem ali. Repete comigo, fala missão, visão e valores. Isso aqui que está nesse papelzinho é a missão, a visão e os valores da igreja que você anda em unidade. Guarda isso dentro da tua Bíblia. Se você perder, pode pedir para o pastor Jô. Depois eu vou mandar a arte que eu fiz aqui, eu mando para ele, ele vai imprimir e deixar aí naquela mesinha ali todas as semanas, para que você saiba que essa igreja não está andando aleatoriamente. Por isso que eu fiz questão de trazer uma cópia para cada um, porque quem anda em unidade vai andar sabendo qual é a missão, quais são os valores dessa igreja. Amém? Deus deseja corações alinhados. Sabe o que diz lá em Amós 3:3? Poderão duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem em concordância? O que você acha? Maridos, você vai conseguir andar junto com a tua esposa se você não estiver em concordância? Vice-versa também, não. Os filhos poderão andar junto com os pais se não estiverem em concordância? Não. E pode perceber que Satanás, o inimigo, o diabo, se você não gosta muito, o inimigo, alguns têm medo, né, que fala Satanás, diabo, ele tem trabalhado na vida das pessoas e dentro das igrejas. Se for possível, ele entra e detona. Por quê? Porque ele quer quebrar esta unidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos andar em concordância? Amém? Numa igreja em unidade, os ministérios entendem o seu papel e não desvalorizam o outro. Então não haverá desvalorização. Essa semana eu fui pregar num lugar e o tema que me deram era: o cristão pode perder a salvação? E eu cheguei lá e falei, olha, esse tema é polêmico, existem 2 linhas teológicas, né? Os arminianos, os calvinistas, mas eu vim aqui para dizer, eu não estou preocupado em perder a minha salvação, eu estou preocupado em ganhar a minha salvação. Então não vamos criar polêmica, vamos viver o simples, porque muitas vezes a gente quer inventar tanta moda
E aí a gente acaba desvalorizando aquilo que nós temos. Fala para você mesmo o teu nome. Você vai falar assim, ó, Milson, fala o teu nome. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Parece pouco, parece até inútil, mas é o que Deus te deu. E com esse pouco, Ele vai fazer um grande milagre. Ai, Senhor, tem um monte de gente aí, vai lá, temos 200 denários, vai comprar pão. Mas o que é isso para tanta gente? O que Jesus quis dizer? Com 5 pães e 2 peixes, Ele quis dizer, é com o que você tem na tua mão, que você vai viver o milagre. Pastor Jô, pastora Adriana, o que vocês têm na mão de vocês, é o que Deus vai usar para operar um grande milagre. Fala para o irmão que está do teu lado, o que você tem é pouco aos teus olhos, mas para Deus é o suficiente para fazer um grande milagre na tua vida. Você está feliz por isso? Aplauda o Senhor, vamos aplaudir. Glória a Deus. Numa igreja em unidade, existe relacionamentos saudáveis. Quando a igreja está em unidade, não pode haver confusão. Porque mesmo que eu discorde de algo e de alguém, eu estou em unidade, então eu vou dizer, peraí, se ele está pensando diferente, é porque não está havendo unidade. O que vai nos unir, o que vai nos fazer andar em unidade, é o Espírito Santo. Irmão, vamos marcar e orar junto? Porque está havendo muita discordância, e vai dar briga, e vai dar confusão, e não vai dar certo. Uma igreja que anda em unidade é uma igreja com pessoas diferentes. Fala para o irmão que está do teu lado, você é diferente de mim. Mas, se nós andarmos em unidade, nós caminharemos na mesma direção para alcançar o mesmo propósito. Amém? E qual é o nosso propósito como igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Amém? Uma igreja dividida perde a força. Mas uma igreja unida é imparável. Por isso que a Bíblia fala que contra as portas da igreja, contra a igreja do Senhor, o inferno não prevalecerá. Fala assim, a igreja é imparável. Amém? Aleluia. Uma igreja que anda em unidade, ela é poderosa. Eu quero que você pegue esse papelzinho agora e nós vamos ler o que está escrito aí na visão. O que fala aí na visão? Vamos ler? Visão da igreja Atos é ser referência como igreja que realiza a obra de Deus com excelência, influenciando as pessoas, as casas, a sociedade, através dos princípios da palavra. Conversando com os pastores, né, o Jô e a Adriana, chegamos a uma conclusão, que a igreja Atos tem uma identidade. Sabe qual é a identidade dessa igreja? Ela tem uma identidade evangelística. E o que Deus nos ensinou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E essa é a visão da igreja Atos. Mas eu estava pensando que a igreja está perdendo a força evangelística, ou no evangelismo.
Por quê? Vamos ler lá em Atos 4, versículo 32. Atos 4, versículo 32. Olha o que fala. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles tinham um quê? Um só coração. O que é isso? Unidade. Não sei se você tem reparado a dificuldade que é para uma igreja evangelizar, para uma igreja encher as cadeiras em cada culto. Porque as igrejas estão perdendo a força de evangelismo, porque elas estão perdendo o sentido da unidade. E aqui na igreja de Atos, era uma comunidade que era cheia do Espírito Santo, anunciava a palavra com ousadia, com amor e com poder. Quem é essa igreja? Somos nós aqui, que por coincidência chama Atos, mas é só uma coincidência o nome. E nós não podemos perder esse segredo. Qual era o segredo? Eles tinham unidade e não apenas união. Na união, cada um busca os seus próprios interesses. Uma igreja em unidade, ela não é uma igreja em que as pessoas estão perdidas nos seus próprios interesses. Ministérios competem, líderes disputam status, membros vivem desconectados, e o resultado é: o evangelismo perde a força. Pega na mão do teu irmão, da tua irmã aí do lado e fala assim: se nós andarmos em unidade, nós seremos mais fortes e nós conseguiremos evangelizar mais pessoas. Amém? Essa igreja tem uma identidade evangelística e ela não vai abrir mão disso. Amém? Então cada um de vocês se envolva no evangelismo, se envolva no discipulado. Em breve o pastor Jô, a pastora Adriana vão fazer um trabalho de discipulado mais forte, mais pesado mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Se envolva. Em breve a igreja vai ter pequenos grupos em abundância. Sabe o que você tem que fazer? Frequente esses pequenos grupos, porque isso traz unidade. Você não vai só vir aqui num domingo, virar as costas e passar a semana inteira e nem lembrar do irmão ou da irmã que está aí do teu lado, que você falou: eu me importo com você. Cuidado para não se preocupar mais com seus problemas do que com o que Deus tem te pedido. Deus por acaso disse para você: gaste o seu tempo com os seus problemas? Ele falou isso em algum lugar da Bíblia? Ele perguntou para você assim, ou falou para você: comece a se embaraçar com as coisas dessa vida? Como é que nós estamos hoje? Ansiosos, muitas vezes depressivos. Não que é pecado ter alguém com depressão ou ansiedade na igreja, não. Mas lá no fundo, dentro da igreja, deveriam ter pessoas depressivas e ansiosas? Não. Porque a própria palavra fala: não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas antes de tudo, sabe o que você faz? Coloque as suas petições diante de mim. Procure alguém também na igreja. Aí eu já estou entendendo um pouco mais além. Procure alguém na igreja. Está com dor no braço? Pede oração para a pastora. Está com problema financeiro? Pede para o pastor orar e profetizar na tua vida.
Deus nunca falou assim para você, se embarace. Mas pelo contrário, lá em Timóteo, o que está escrito? Que nós não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida. E o que mais tem acontecido? A igreja anda embaraçada. Irmão, eu senti tua falta, não estou te vendo. Minha vida está muito corrida. O que é o corrido? Embaraço. Porque quem faz a minha agenda? Sou eu ou você? Algum dia eu pedi para o pastor João interferir na minha agenda? Não, e nem eu na dele. Fale para quem está do teu lado. A tua agenda quem faz é você. E quem embaraça a tua agenda é você. Então trate de desembaraçar isso. Amém? Então começa a pensar melhor no que você faz. Separa um tempo para a tua oração, separa um tempo para vir à igreja, separe um tempo para ler a Bíblia, separe um tempo para ligar para um irmão da igreja, separe um tempo para ajudar um mendigo na rua, separe um tempo para muitas coisas que você não tem tido, porque a tua vida está embaraçada. Você deve ter uma visão, uma missão, valores voltados para ganhar e cuidar e discipular pessoas. Pega o papelzinho de novo agora. Agora você vai ler qual é a missão da igreja. Olha a missão qual é, vamos ler? Obedecer ao ID e pelo poder do Espírito transformar cada pessoa em filho de Deus. Você sabia que a tua missão, sendo parte dessa igreja, era essa? De fazer algo através do Espírito Santo para transformar uma pessoa e fazer ela se tornar filho ou filha de Deus. Porque ninguém se torna filho de Deus se com os seus próprios lábios não confessarem que Cristo é o Senhor e Salvador, e que Ele ressuscitou dos mortos e morreu na cruz do Calvário em meu favor. Amém? Você tem que saber que evangelismo não é uma tarefa dos pastores aqui, mas é uma tarefa da igreja. Amém? A igreja em unidade é uma igreja que ora continuamente. Eu gostei quando a pastora veio aqui, Elaine veio aqui e falou, essa igreja ora, essa igreja ora. E você pode estar pensando aí no teu lugar, mas eu não tenho orado tanto assim. Mas eu creio que pelo menos uma equipe de intercessão tem orado constantemente. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque alguém intercedeu pela tua vida. Se eu perguntasse aqui, tem alguém que tem um testemunho de que você não gostava da igreja, não gostava do evangelho, e a tua mãe ficou orando anos e anos, e você está aqui hoje, porque ela orou por você? Quem tem esse testemunho aqui? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, olha o poder da oração. O que é a oração? É unidade, sou eu e Deus em oração, e muitas vezes a igreja em oração. O que acontecia lá na igreja de Atos, quando um apóstolo estava preso? O que eles iam fazer? Vamos orar, porque a oração é o melhor meio de produzir unidade para a igreja. Fala para quem está do teu lado, se você orar mais, junto comigo, você estará desenvolvendo unidade. Amém? Então nós precisamos orar mais juntos. Isso é unidade. E uma igreja em unidade, ela não muda a mensagem. Ela não muda a mensagem. Ela pode até mudar os métodos, que eu acredito que em 10 anos de igreja Atos, os métodos já foram mudados muitas vezes, porque é necessário que se mude mesmo, de vez em quando, porque nem toda estratégia
dura para sempre. Ela tem que ser renovada. Mas uma coisa eu posso ter certeza e posso falar batendo no peito. As estratégias e os métodos mudaram nesses 10 anos. E vão mudar para os próximos. Mas a mensagem nunca foi mudada. Amém? A igreja em unidade, ela pode ter várias pessoas diferentes, uma diversidade, mas ela tem um só Espírito. Amém? A igreja em unidade, ela tem direção e valores. Vamos lá para o papelzinho de novo. Quais são os valores? Aquilo que nós valorizamos aqui. Vamos ler? Salvação, cura, dons espirituais, envio, comunicação, comprometimento, transformação, discipulado, libertação e expansão do reino. Esses são os valores que nós carregamos. A gente pode mudar muita coisa, mas esses valores não poderão ser jogados fora. Amém? A falta de unidade, ela enfraquece a missão. Sem unidade, cada um segue a sua própria direção. Levante a tua mão e diga assim: como igreja, eu não posso seguir a minha direção. Eu tenho que seguir a direção que Deus deu para nós como igreja. Isso é unidade. Amém? A falta de unidade dispersa as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes eu não noto quem não está, eu não noto quem deixou de vir, eu não noto quem está com problema. Eu não sei você, mas eu tenho um dom do Espírito Santo, é o dom do discernimento. Eu só de olhar para a pessoa, eu já sei dizer se ela está bem ou não está bem. Várias vezes no meu trabalho, pessoas que nem cristãs são, eu chego para ela e falo: encosta aqui um pouquinho, posso orar por você? Você não está bem. Realmente eu não estou. Uma igreja em unidade é uma igreja que percebe, é uma igreja que sente. Será que você está sentindo que o seu irmão, a sua irmã aí do lado, talvez esteja passando por um problema? Nós não podemos dispersar as pessoas, nós temos que achegar as pessoas. Uma igreja em unidade, as pessoas percebem o problema da outra, tem compaixão pela outra. Uma igreja em unidade reconcilia, porque a unidade ela traz para perto, mas uma igreja que não tem unidade divide. Vamos recuperar a nossa força evangelística, é isso que eu quero falar para você. Nós vamos orar pela unidade, nós vamos tratar os relacionamentos. Como? Sabe como se trata relacionamento? Vou pegar o exemplo de um casal. Sabe como se trata um casal? Ensinando a ele a perdoar, a exercitar o perdão. Se um casal que está passando por uma crise começar pelo exercício do perdão, certeza, eles não vão se separar, eles vão se reconciliar, eles vão começar a viver a cura. Porque a primeira coisa que um casal problemático faz, quando acontece uma discussão, um problema, é um já acusar o outro. E jamais ter essa disposição do perdão. Uma igreja em unidade é uma igreja que perdoa. E eu profetizo que o exercício do perdão vai começar na tua vida pessoal, na tua vida familiar e vai chegar na tua vida como comunidade, como igreja também, em nome de Jesus. Uma igreja em unidade
é uma igreja que pratica comunhão, compartilha a vida. A gente tem visto muitas igrejas lotadas, como diria o outro, abarrotadas. Mas às vezes é só união. Eu tenho visto igrejas em que o número de novos decididos hoje está em 3.000 pessoas que decidiram por Cristo. Mas você vai lá, a igreja só tem 700 pessoas. Onde estão as 3.000? Será que essa igreja não está tratando essas pessoas apenas como um número? Ainda que se converta uma pessoa por culto aqui, faça uma festa, como diz a palavra, que nós temos que fazer uma grande festa, por uma alma que seja que se entregue a Cristo, e cuide desta alma, não deixe de jeito nenhum ela se perder, ela ir embora, ela dispersar, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir agora, para o pessoal entregar um presente para você. Cadê o pessoal que vai entregar lá? E já trazer um daqueles lá para ligar em algum lugar aí. Tem como? Eles vão preparar aí, tá bom? Eu queria que você se colocasse de pé. Deixa aí a tua Bíblia no lugar. Vamos fazer uma volta assim, ó, por toda a igreja, dando as mãos. Dê a mão aí para quem está do teu lado. Depois a gente vai fechar aqui também. Quem não puder, pode ficar no lugar aí. Se tiver bebezinho para cuidar, não tem problema. Se estiver dormindo, pode ir. Amém. Vamos por aqui? Acho que é esse aqui, tira. Deixa só essa daqui aqui. Eu vim para dar trabalho para vocês. Um só? Acho que um só dá, né? Acho que um só. Aí. Tanto faz. Onde for melhor aí. Quando a gente dá as mãos, o que nós estamos vivendo? União ou unidade? O que você acha? Pode falar, não tem medo de errar não. União. Por quê? Porque eu estou apenas aqui, ó, participando externamente da vida do meu irmão e da minha irmã. Ó, vão ganhar uma laranjinha cada um. Põe no bolso para dar a mão. Se não conseguir, põe na cadeira. Se não tiver bolso, pode pôr na cadeira, depois a gente pega. Amém? Já pegou? Vai entregando aí. Então, a união é isso. A gente está junto por um tempo, limitadamente, superficialmente, mas a unidade é um pouco diferente. Eu quero agora que você solte a mão da pessoa e de 2 em 2, você dá a mão de frente para essa pessoa, para uma pessoa de 2 em 2, assim, dá a mão para ela, as mãos, mão com laranja, sem laranja, sem laranja, isso. O que você vai perguntar? Você vai perguntar para a pessoa: eu vou orar por você, me fala um motivo de oração. Fala para essa pessoa um motivo de oração. Pode falar já. Já falou? Agora você vai tirar 1 minuto para orar por essa pessoa. Começa um, depois troca, começa outro. E eu vou orando em paralelo aqui. Pode começar. Senhor,
Nós estamos aqui para praticar a unidade, porque nós sabemos que não basta estarmos juntos, apenas unidos, reunidos. Isso é uma união. Não participamos muitas vezes do problema da pessoa, não nos interessamos pelo motivo de oração dela. Nós muitas vezes, Senhor, não entramos dentro do problema dessa pessoa, e muitas vezes não exercitamos a compaixão. Nós queremos te agradecer pela oportunidade agora, do teu Espírito esclarecer para nós, que nós não podemos mais andar só em união, também em união, porque a unidade é a partir da união, mas nós não podemos ficar limitados na união, temos que andar em unidade. Senhor, que esta unidade não fique somente, Senhor, por aqueles que têm intimidade, proximidade, mas que esta unidade, Senhor, se estenda para todos os irmãos da igreja, para todo este bairro, para toda esta vila. Senhor, que parta dos pastores, dos líderes, de se interessarem mais pela vida de cada irmão, cada membro, e isso venha a ecoar no meio de toda a igreja. Nós oramos uns pelos outros, porque isto é unidade. Nós queremos, Senhor, como a igreja de Atos, ter um só coração, um só espírito, um só sentimento. Nós somos diferentes, de cultura diferente, de famílias diferentes, de geografias diferentes, de educação diferente, de nível social diferente, mas isso não pode limitar a nossa unidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro Efésios 4:3, façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu profetizo Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem resistir. Eu declaro a oração de Jesus Cristo, a união para nos manter juntos, não por interesse, mas por unidade, para nos manter juntos pelo propósito eterno de Deus. O Senhor nos chama a não apenas andarmos lado a lado, mas a andarmos com o coração, espírito com espírito, sentimento com sentimento. Que a igreja Atos não seja apenas um povo reunido, mas um povo em unidade de espírito. Ore comigo agora, repete comigo, diga: Senhor, eu não quero somente fazer parte, eu quero me envolver. Eu não quero somente cuidar dos meus interesses pessoais, mas eu quero me interessar pela saúde física, emocional, espiritual de todos que andam e convivem comigo. Eu quero desenvolver a compaixão, me colocar no lugar do outro, em nome de Jesus. Que palavra, glória a Deus. Toma posse. Você que nos visitou, Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Quero também prestigiar, lembrar, ontem tivemos aqui uma reunião de casal, que foi uma reunião maravilhosa. Glória a Deus pela vida do Juscelio e da Denise, que presentearam a gente com uma noite bem agradável. Fizeram tudo com excelência e com unção, com uma visão e missão e valores da nossa igreja. E você vai ter realmente, neste mês de setembro, surpresas por conta do seu posicionamento de unidade e também de entendimento do que é comunhão. Eu te espero na quarta-feira. Domingo começa às 18, pessoal, 18 horas. E o bispo falou que a unidade começa na oração. Amanhã, às 9 horas da noite, live de oração. Oração pela semana, entre na live de oração.
e mostre para todo mundo que você faz parte de um corpo. Como que eu vou mostrar isso? Através de unidade, através de atos. Quais são os atos? De oração. Então te espero amanhã na live de oração às 9 horas. Todos esperam quarta-feira aqui. Te espero todos no domingo que vem às 18 horas. E vamos viver esse tempo de unidade, cumprindo a missão, enxergando a nossa visão, sustentados e em cima de valores que fundamentam a nossa fé. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Estenda tuas mãos para frente nesta hora em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e o teu futuro. Você viva as bênçãos decorrentes desta unidade, desta união que estão escritas no Salmo 133, que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Que esta palavra seja multiplicada na sua vida, prospere e venha dar bons frutos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus